Então, muito bom dia, caros amigos. Eu neste vídeo vou então calcular este integral que coloquei no grupo Conviver com a Matemática. Ora bem, eu para calcular este integral eu vou multiplicar ambos os termos desta fração, desta que aqui está, 1 sobre x, que multiplica 1 mais x à sexta, por um determinado número, tal que, depois efetuando uma mudança de variável, este integral se torne extremamente simples. Repare-se no seguinte, este integral, o integral, portanto, que eu coloquei, que é o integral de 1 sobre x, 1 mais x à sexta dx, se eu multiplicar ambos os termos desta fração por x à quinta, é evidente que vou transformar, portanto, a fração nesta que agora obtenho, que é x à quinta, e aqui em x aparece-me x à sexta, como é óbvio. Repare-se então, aqui é igual a derivada de x à sexta. A derivada de x à sexta, como é fácil de entender, é precisamente igual a 6x à quinta. Ou seja, eu vou colocar aqui um 6 e vou colocar aqui um sexto. Neste momento, quer dizer, eu tenho o integral, quer dizer, tenho a fração, quero dizer, escrita numa maneira diferente, mas o integral agora torna-se simples. Repare-se que se eu fizer esta mudança de variável, seja ela, digamos, z igual a x à sexta, então o meu dz nada mais é que 6x à quinta dx. E, portanto, o integral que aqui eu coloquei é transformado, como é fácil de ver, em um sexto integral. Este 6x à quinta dx que aqui está, e, portanto, que aqui aparece, digamos, em numerador, é a mesma coisa que eu ter, como facilmente se vê, dz, sobre, repare-se, z, não é? Que multiplica por 1 mais z, dz. E, portanto, este integral agora é um integral de uma fração racional. Então, eu vou, digamos, pegar na fração, ou seja, 1 sobre z, que multiplica por 1 mais z, e vou transformar esta fração na soma, não é, de duas frações, em que um dos denominadores é z e o outro denominador é precisamente 1 mais z. Então aqui, claro, obtenho a constante a. Repare-se que eu aqui tenho, digamos, polinómios do primeiro grau e aqui coloco uma constante b. Então, isto será o mesmo, dando agora o mesmo denominador. Eu coloco aqui 1 mais z, coloco aqui z. Então isto será o mesmo que ter o mesmo denominador, portanto vou ficar com z que multiplica por 1 mais z, como é fácil de entender, a vezes 1 dá a, mais a vezes z dá az mais bz. E portanto isto é o mesmo que ter z que multiplica 1 mais z em denominador e colocando z em evidência vou ficar com a mais b, z mais a. Então, para que isto seja verdade, portanto, repare-se que eu aqui na primeira fração, não é? Nesta primeira fração, isto é a mesma coisa que ter 0z mais 1. Portanto, isto será válido se isto se verificar, este a mais b terá que ser igual a 0, a mais b igual a 0 e o a igual a 1. De onde agora é fácil de entender que o b só poderá ser igual a menos 1 e o a só poderá ser igual a 1. Quer dizer então que este integral é o mesmo que ter 1 sexto, não é? Repare-se aqui nesta decomposição, o que torna, portanto, agora o integral bastante simples. Como a é 1, isto é o mesmo que ter 1 sobre z, não é? 1 sobre z. O b é menos 1, ficarei com 1 sobre z mais 1 ou 1 mais z. No caso, portanto, não há, digamos, problema. A probabilidade comutativa é válida. dz. Ora bem, há uma função cuja derivada é 1 sobre z. É precisamente o logaritmo, não é? O logaritmo de z, a derivada em ordem a z será 1 sobre z. Portanto, isto é o mesmo que ter 1 sexto, não é? Abre parênteses, logaritmo de z menos logaritmo de z
mais 1. Então agora voltando, não é, à variável inicial, e já que eu fiz z, como aqui se vê facilmente, igual a x à sexta, isso será o mesmo que ter um sexto, abre parênteses, logaritmo de x à sexta, menos logaritmo de x à sexta mais 1. X à sexta mais 1. E, portanto, o integral está conseguido, não é? Eu agora, de uma maneira, digamos, um pouco, numa tentativa de simplificar, digamos, esta expressão, eu poderia dizer que é a mesma coisa que ter um sexto, atendendo aqui às propriedades dos logaritmos, ficaria com o logaritmo de x à sexta sobre x à sexta mais 1. É evidente que este 1 sexto podia vir, então, aqui para expoente, e ficaria com o logaritmo, não é, de x à sexta sobre x à sexta mais 1, tudo isto levantado a um sexto, o que seria a mesma coisa ainda que dizer logaritmo da raiz sexta, não é, de x à sexta sobre x à sexta mais 1 mais uma constante, onde esta constante k pertence a r. E, portanto, era assim, não é, que eu calcularia este integral que coloquei no grupo Conviver com a Matemática. Eu todos os dias, não é, vou colocando, portanto, um problema, portanto, sempre de matemática, e todas as questões que eu colocar serão resolvidas. Muito bom dia, caros amigos.